pastor, missionário, teólogo, escritor, jornalista, articulista dos periódicos da CPAD, ex-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e representante da denominação na Conferência Mundial Pentecostal, pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, está na história. Que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento constituem a Palavra de Deus, divinamente inspirada, infalível e capaz de preparar o homem para toda boa obra. Dispostos e resolutos a vos submeteres a vosso irmão no Senhor? Comprometei-vos a exercer o encargo de obreiro evangélico, visando unicamente a obediência à chamada de Deus, promoverdes a sua glória na terra, o bem das almas humanas e a edificação de vossos irmãos em Cristo? A pessoa do pastor Alcebiades como um pai, como um amigo e um irmão verdadeiramente. Então, essa data que significa tanto para mim, muito mais para essa igreja, que é privilegiada pelo pastor que tem. Então, nós do coral, que fazemos o departamento de música da igreja, sensibilizados com essa data, nós queremos oferecer uma singela lembrança ao nosso pastor e também oferecer a ele o hino que ele mais gosta, dentre os 52 quais ele mais gosta, que é Homero que o mar se revolta. Então, aqui nós passamos em suas mãos essa singela lembrança. Vou perguntar a eles, é questão de fé e cada um responde por si, dizendo sim ou não, conforme for o caso. Eu empregarei o plural, porque vou me dirigir a todos vós, porém, a sua resposta deve ser pessoal, sim ou não. Os irmãos creem que a Bíblia Sagrada, como está na sua mão, constitui a Palavra de Deus divinamente inspirada e toda ela digna de fé e prática? Meus familiares, pastores e evangelistas, nos sentimos honrados em trabalharmos ao seu lado. Aonde quer que a gente vai, recebemos, então, perguntas. Senhor, se você tiver amor no coração, você saberá compreender as aparentes fraquezas ou deficiências dos mais jovens e terá uma palavra de estímulo, de encorajamento, baseada no amor para que você está aprendendo a vencer na vida. Lembre-se bem, eles começaram onde você começou. Você está começando agora? Esses homens já mais velhos passaram por este caminho. Procure aprender com eles. A semelhança de Paulo. Paulo foi um homem excepcional no sentido lato do termo. Comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei de fruta videira, até aquele dia em que eu de beber novo convosco do reino de meu Pai. Que é a antiga Ptolemaida, que fala no Novo Testamento, e é uma cidade árabe que temos aqui mais ao sul. Glória, 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 glória.
perspectivas originais da Bíblia e teologia sistemática. Trata-se do pastor Alcebiades Grego Vasconcelos. E ele descerá sobre nós como a chuva serúlea que rega a terra. Amém. O prezado irmão Aldivan já frisou nesta noite, com muito acerto, esta frase, convidando-vos a prosseguir a conhecer o Senhor. Muito astuto, e ele peça por dizer a você: isto não é pecado, isto não hace mal, isto não hace mal. Pode isso, isto aqui não hace mal. Irmã em Cristo, este livro é a palavra de Deus. É verdade. Para mim, não solamente contém a palavra, é a palavra de Deus. É verdade. E eu he aprendido assim e quero permanecer assim hasta o fim de minha vida, crendo que este livro é a palavra de Deus. Vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta com esta edição do Na História. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Em maio de 1988, a Assembleia de Deus se despediu do pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, um de seus mais notáveis líderes, do qual há registros de trabalhos realizados nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Amazonas, bem como no exterior. Seu falecimento foi noticiado pela RBN e uma grande multidão afluiu à igreja em Manaus para o velório. Hoje no Rio, o pastor evangélico Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Alcebiades foi durante muitos anos presidente da Convenção Geral do Brasil e da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. Nos últimos 13 anos, trabalhou ininterruptamente aqui no Amazonas. Tinha 73 anos. O corpo chega a Manaus amanhã cedo e será sepultado às 5 da tarde no cemitério de São João Batista. Hoje, na Assembleia de Deus, membros da sua convenção fizeram um perfil do pastor Alcebiades. O pastor Alcebiades é um dos pastores pioneiros do movimento da Assembleia de Deus no Brasil. E apesar de ser filho de um estado muito pobre como o Piauí, foi alguém que se aplicou ao estudo e sempre foi um homem muito sadio e muito esforçado, de forma que ele tinha suficiente cultura, simplicidade, humildade e dependência de Deus para desenvolver tantas atividades como a que eles vinham acumulando nos últimos tempos.
Evangélica Assembleia de Deus em Manaus, com o coração dividido no misto de alegria e de dor, nesta tarde, quero dar os bem-vindos a todos aqueles que desta cidade, de outros municípios do estado, de outros estados do Brasil e até de outros países do mundo, aqui chegaram para dividirem conosco o sentimento de despedida do querido e insigne pastor desta igreja, pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Eu gostaria de pedir a gentileza da família se colocar em pé. Esposa, filhos, netos, sogros e demais parentes. Muito agradecido, queridos irmãos. Aos 13 dias do mês de dezembro de 1914, quando transcorria o primeiro grande conflito mundial, nascia na cidade de Regeneração, cidadezinha esta pouco conhecida no estado do Piauí, o menino Alcebiades Pereira Vasconcelos, terceiro filho de um total de 12 que concebeu Dona Isabel Almeida de Vasconcelos, fruto de seu casamento com João Pereira de Vasconcelos. O registro do menino, porém, só se daria um dia após, a 14 de dezembro, data que consta em sua certidão de nascimento. Durante seus primeiros 18 anos de vida, o rapaz Alcebiades conheceu uma vida voltada para os afazeres rotineiros de um rapaz interiorano, a roça do pai e a profissão de ourives, que abraçou para ajudar em casa com o salário recebido. No dia 26 de julho de 1933, a situação mudaria de figura, pois nesse dia, faltando apenas 5 meses para completar 19 anos, Alcebiades tomou a importante decisão de aceitar a Jesus Cristo como Senhor de sua vida na Igreja Batista do povoado de Lagoa Nova, município de Pedreiras, estado do Maranhão. Após 9 meses frequentando a referida igreja, o jovem recebeu o batismo com o Espírito Santo, resolvendo então transferir-se para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, isto a 7 de abril de 1934. Nesta nova igreja, Alcebiades foi batizado em águas a 24 de junho de 1934. A chamada para o ministério não tardaria, e a 25 de dezembro de 1934, ele foi autorizado evangelista, indo servir à igreja em Colinas, no Maranhão. Ainda como evangelista, serviu à igreja de Coroatá, no mesmo estado. A 3 de março de 1938, o nosso homenageado foi ordenado ministro do Evangelho, indo servir no pastorado da igreja em Dom Pedro, no Maranhão, onde permaneceu de 13 de março de 1938 a 30 de setembro de 1940. A partir de então, iniciou-se uma odisseia durante a qual o pastor serviu às seguintes igrejas: Coroatá, no Maranhão, de 1º de outubro de 1940 a 12 de outubro de 1942. Marabá, no Pará, de 16 de novembro de 1942 a 25 de junho de 1943. Belém, no Pará, de 29 de junho de 1943 a 31 de dezembro de 1945. Parnaíba, Piauí, de 16 de janeiro a 30 de setembro de 1946. Voltando em seguida para Marabá, no Pará, onde permaneceu de 16 de outubro de 1946 a 5 de junho de 1949. Serviu pela primeira vez em Manaus, de 29 de julho de 1949 a 31 de dezembro de 1952. São Luís, no Maranhão, de 16 de janeiro de 1953 a 20 de dezembro de 1957. São Cristóvão, no Rio de Janeiro, de 6 de janeiro de 1958 a 31 de dezembro de 1959, voltando a Belém, onde ficou de 6 de março de 1961
a 31 de dezembro de 1978. Desde 11 de agosto de 1972, servia como pastor à igreja aqui em Manaus, há 15 anos, 8 meses e 29 dias, sendo este o seu mais longo período à frente de uma igreja. Na próxima edição do Na História, você continua acompanhando a cerimônia fúnebre do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e as homenagens feitas a ele na ocasião. A paz do Senhor. Até nosso próximo programa.